Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, o meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? As minhas lágrimas têm me servido de alimento dia e noite, de dia e de noite, enquanto os meus inimigos zombam de mim perguntando: onde anda o seu Deus? Salmo de número 42, versículos 1, 2 e 3. Está entrando no ar mais um programa, A Hora do Salvador, programa transmitido pela Rádio Web ADTG, todas as segundas-feiras, que tem a finalidade de levar até você uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, aonde você estiver, para que você seja edificado através dos louvores tocados, através dos testemunhos falados, das pessoas que vêm aqui são entrevistadas, justamente com esta finalidade de te incentivar a crer, a permanecer no Senhor. Glórias a Deus por isso. E eu já começo orando para que o Espírito Santo de Deus, no decorrer desta programação, venha falar contigo, venha te abençoar, te fortalecer, te animar, te encorajar, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro, pois creio plenamente no que a tua palavra diz, em Efésios capítulo 3, e versículo 20, que diz assim: Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pois a tua palavra é a verdade, e nós cremos nela com a verdade. Pois neste momento, Senhor, aqueles que estão sintonizados ou plugados na internet, assistindo a esta programação pelo Facebook ou pelo site da Rádio Web EDTG, que sejam visitados e guardados, fortalecidos, eles e suas famílias, aonde estiverem agora, sejam edificados em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu sou o Bispo João Bosco, da Missão a Deus Toda Glória, e você está assistindo o programa A Hora do Salvador pela Rádio Web ADTG. Tudo que é transmitido através da Rádio Web ADTG tem a finalidade de edificar a sua vida, como já diz o logo da rádio, diz louvor, palavra e edificação. Louvor, palavra e edificação para a sua vida. E mais ainda, no final da programação, eu vou estar fazendo uma oração da fé, pois pela fé tudo é possível ao que crê. Se você crê, no final eu vou estar orando por ti, pedindo que as bênçãos do Senhor venham todas sobre as vossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero também te dizer que esta noite eu tenho a imensa satisfação de receber aqui nos estúdios da Rádio Web DTG uma pessoa muito querida nossa, uma irmã, amiga, serva do Senhor de muito tempo. Daqui a pouco eu vou estar apresentando para você no nome do Senhor. Nós vamos estar ouvindo um pouco da sua vida, de experiências que ela tem na sua vida cristã, né, em o nome do Senhor Jesus. Então, fica ligado ou plugado na internet, não saia, não se afaste daí de forma nenhuma. Vai participando pelo WhatsApp 11 991 27 8045. Nosso irmão Diácono Lucas está aqui na operação da mesa, como sempre, né? E vai anotar os seus nomes, vai colocar aqui no teleprompter. Opa! Olha aí, Lucas, temos até um teleprompter aqui, né? Ele vai estar colocando aqui o seu nome, nós vamos estar lendo o seu nome, orando por você, em nome de Jesus, ok? E chama a glória, a Missão Evangélica Nacional, a Deus toda a glória.
está aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Daqui a pouquinho você vai ouvir as informações através das vinhetas, né, de gravação dos dias de cultos, do endereço da missão A Deus Toda Glória. Antes, porém, nós vamos ouvir o primeiro louvor, a primeira mensagem cantada. Preste atenção na mensagem cantada neste louvor e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Não saia daí e vai indicando para outras pessoas a Rádio Web EDTG. Vamos lá, Lucas, soltando então, no nome do Senhor. Você está ouvindo a Web Rádio ADTG, a rádio da igreja. A Deus toda a glória. Vamos cantar, vem, meu coração.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Conheci o André quando ele tinha uns 5 anos, mais ou menos, que o seu pai costumava de vez em quando congregar na igreja onde nós congregávamos, né? E a igreja que nós congregávamos, você subiam vários vãos de escadas, né, para chegar na igreja. E eu me lembro uma vez, num dia de domingo, né, um dia de culto, seu pai foi congregar. Seu pai trabalhava com táxi, né, na época, né? E só estava ele e o André. E o André estava com 2 baquetas, né? Que chama? Baquetas, né? De bateria. De bateria, 2 baquetinhas. Eu falei assim: olha, você vai tocar bateria? Vou, né? Aí seu pai, não sei se na época ele estava estudando e parece que ele tinha saído direto da casa da pessoa, da igreja onde ele estava aprendendo, e levou as baquetas para a igreja, né? Olha como as coisas ficam marcadas na vida, né? Que interessante, né? Aí depois, posteriormente, nós viemos conviver por mais um tempo na missão A Deus Toda a Glória, mas nem tudo a gente sabe, e é interessante os ouvintes também saberem. Você, seu pai é o pastor João Câmara. Sua mãe? Nilde Câmara. Nilde Câmara, já é pastora também? Ela está como obreira? Então, ela faz o trabalho de pastorado lá na igreja, junto com meu pai. Mas ela fala que ela tem um pouco de medo da consagração, da unção ao pastorado. Do peso. Do peso. Né? Então ela atende, às vezes até como pastora, as pessoas chamam, né? Costumam chamar. Mas ela ainda não foi assim ungida a pastora, porque ela mesma não quis ainda ser ungida. Qual o nome dela mesmo? Nilde Câmara. A gente chama de Nil, né? Lá na igreja todo mundo irmã Nil. Nilde Câmara, né? Os seus pais são de onde? Assim, meu pai, aquele sotaque carioca que ele tem, na verdade não é do Rio. Não. Ele é de Recife. De Pernambuco, né? De Pernambuco, Recife, e minha mãe é de Alagoas. Sim. Mas a mãe veio muito novinha pra cá, ela não tem muita referência de Alagoas não, mas os dois são do Nordeste. E você já esteve lá em alguma dos Pior estados? Que não. Não, ainda? Já fui pra Fortaleza e não fui pra Recife. Meu Deus, mas Preciso ir, né? Tô devendo. Meu Deus, tá devendo, é verdade, né? E a família de vocês, né, assim, quando vocês vivem junto, seu pai, sua mãe e o André, são vocês 4? Somos nós 4. Né? Amém. E vocês nasceram na capital mesmo? Os dois aqui em São Paulo. Zona Norte? Zona Norte, sempre nesse pedaço, né? Por isso que conhece tanta gente, né, na Zona Norte. É verdade. E o seu pai, ele nasceu cristão, assim, no berço evangélico, você sabe alguma coisa? Não, meu pai, ele veio pra São Paulo com 13 anos, né? Então ele veio novinho pra cá e vivia a vida normal de um jovem que não é cristão, né? Sim. Até que ele casou novinho e tal. E minha avó se converteu primeiro da família. Sim. E minha avó resolveu fazer um culto em casa. Sim. Antigamente era muito comum, né? Culto familiar, assim, culto em casa. E minha avó resolveu fazer um culto em casa. E minha mãe, já casada com meu pai, saiu desconvidando todo mundo, bispo. Olha que maravilha. Minha avó passava convidando e minha mãe falava: não vai não, olha, minha mãe inventou esse negócio de crente agora, ela tá convidando todo mundo, mas não precisa ir não, se você não quiser. Minha mãe desconvidava. E aí meu pai tava no culto. Tá. E aí o pastor no dia, muito feliz na palavra, disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sim. E eles viviam uma vida, na época já difícil, perturbada, que o inimigo vem pra destruir, né? O casamento. Com certeza. E ele falava: eu quero esse negócio aí, eu tô cansado, eu quero descansar em Deus. Sim. E aí, engraçado que o inimigo age às vezes de uma forma que minha mãe, mesmo sofrendo no casamento, disse pra ele assim: nossa, você vai virar crente? Olha, já pensou como são as coisas? Inimigo como cega, são as coisas, né? Inimigo cega. E ele falou: o pastor disse pra eu ir como eu tô, eu vou. E decidiu naquele dia começar uma carreira com Cristo. E nunca mais deixou. Ele tocava no mundo, tocava Roberto Carlos nos bares. Então e aí passou a tocar para Jesus, né? Então esse desejo, esse gosto que ele tem para cantar e tocar, ele já vinha de antes, né? Ele antigamente ele fazia muito, cantava muito Roberto Carlos, né? Na época da Jovem Guarda. Eu não conheci ele cantando Roberto Carlos. Já conheci ele cantando Jesus, Oséias, cantando né? para Jesus na igreja que nós congregávamos, né? Sempre que dava uma oportunidade, ele ia lá e cantava, né? Gostava muito de Oséias de Paula, né? Isso, bispo gostava muito, né, dele quando ele cantava as músicas de Oséias de Paula, né? Sim. Que maravilha, né? Então ele se converteu primeiro e depois sua mãe veio Não, aí eles primeiro acabaram. Foi a sua avó, minha avó. Aí eles acabaram se cortando no mesmo dia.
Meu pai e minha mãe se converteram no mesmo dia, porque minha mãe tinha dito pra minha avó que se meu pai fosse pra igreja, que ela ia também. E aí minha avó aproveitou um método evangelístico diferente. Falou assim, você não disse que se o João virasse crente, você virava também? Olha. E ela meio sem vontade na época, sabe? Sim. Fazer o quê? Já que eu disse, eu vou. Mas foi a melhor escolha que eles fizeram na vida deles. É verdade, glórias a Deus por isso. Então, aí da união de seu pai e sua mãe veio André, e você também, vocês nasceram já berço evangélico, não vamos dizer assim, né? Nessa caminhada, você pessoalmente agora falando, você sempre permaneceu nos caminhos do Senhor? Teve alguns momentos assim que se afastou por um tempo ou não? Foi sempre... Então, eu falo que eu tive o meu momento com Deus, né? Porque a gente que nasce assim na igreja, né? A gente brinca, fala nasce na igreja, né? Nasce no berço evangélico, nasce como filho. Meu pai, quando eu nasci, já era diácono, já era presbítero da igreja. Qual era a igreja? Lembra da igreja que seu pai se converteu? Ele se converteu na Eterna Aliança da pastora Céu dos Anjos, ali da Manuel Gaia. É verdade. E eu nasci, eles estavam na Rua Aragão, Brasil para Cristo Independente. Foi apresentada lá. Certo. E assim, lógico, você nasce num ambiente cristão, você já conhece a palavra desde muito cedo. Minha casa sempre teve muito louvor, muita adoração, né? Mas assim, o meu encontro com Deus mesmo foi com 15 anos. Claro que teve toda uma preparação, né? Assim, eu já tinha uma experiência com Deus, assim. Eu falo que com 13 anos eu frequentava um culto de oração. Que era na Zona Norte, era um cultão, assim, aquela coisa com banda e tal. E nós íamos, meu irmão e uma amiga nossa, que também estava se convertendo na época, que é a Andréia Ludovic, hoje é missionária também. E nós íamos no culto de oração. E lá Deus já começou a ministrar no meu coração tantas coisas. E era a primeira vez que eu sentia a presença de Deus num culto. Mas ainda não tinha raiz profunda, né? Era uma coisa, eu sempre fiz isso, vou continuar fazendo. Mas com 15 anos, aí não, ali foi que Deus me chamou de verdade e falou, e aí, é hora de decidir. E eu decidi por Cristo e nunca mais Como saí. Foi assim? Teve um apelo e você foi ou você decidiu sozinha e disse, não, porque teve algum apelo para você decidir? Não, foi uma coisa pessoal, foi uma coisa de eu saber que eu estava vivendo um evangelho meio lá, meio cá, né? E de repente eu olhar para essa situação e falar, eu preciso me firmar mais em Deus, eu preciso entender isso aqui e me aprofundar. E aí eu conheci um pastor que foi uma bênção na minha vida, que é o pastor Claudio Honor, da Igreja Cristã da Família. E eu via naquele povo um cristianismo tão gostoso, sabe, assim, de participar, de viver uma vida que eles falavam Jesus de uma forma tão gostosa, que eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. E aquilo foi tão transformador, que em época escolar e tudo, e eu comecei a evangelizar amigos na escola, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que ia fazer, né? Porque eu falo que meus pais, às vezes, hoje descobrem através dos testemunhos algumas coisas, né? Verdade, pregações. Eu falava que quando eu fizesse 18 anos, que aí eu não tinha mais obrigatoriedade de dar tanta satisfação assim, que eu ia sair da igreja. Eu não queria saber desse negócio de ser crente, não. Mas com 15 anos Jesus me pegou e... Glória a Deus, segurou até hoje. Segurou até hoje. Nunca mais soltar. Em nome de Jesus. Nasceu na família cristã, né? Seus pais se converteram logo cedo, né? Bem jovens, né? Hoje você teve experiências com Deus, tem experiências com... Você lembra de alguma experiência assim que aconteceu na sua vida, assim, um testemunho que possa, assim, o ouvinte que de repente está ali assistindo, né, aqui na Rádio Web DTG, lembra de alguma coisa disso? Isso aqui marcou, assim, que a gente percebeu mesmo que foi Deus ali, que tem coisas que acontecem naturalmente, né? Mas tem coisas que marcam também as nossas vidas, né? Eu mesmo tenho, assim, muitas coisas que Deus fez na minha vida que marcou, né? E se eu for testemunhar, tem muitas coisas, né? Tanto de livramentos, né? De curas, de enfermidades, assim, bênçãos do Senhor. Você lembra alguma coisa assim? Diz, olha, pode ser recente, pode ser mais antiga, de algo que marcou. Você lembra de alguma coisa? Olha, tem várias, né? Mas eu vou contar uma mais simples marcante, e mais marcante também. Há 2 anos atrás, eu passei por eu falo que são alguns vales, né? Que a gente às vezes enfrenta, mas que
servem para Deus dar crescimento, e às vezes é no vale que Deus cura algumas feridas, né, em algumas coisas. E eu engravidei, eu tenho 2 filhos, né, o Pedro, o Henrique e o Rafael, que devem estar lá assistindo, beijinho pra mamãe. E eles, eu já tinha 2 filhos, não estava nem pensando em ter outro, assim, não era uma coisa programada, mas eu acabei engravidando. E aí não estava pensando nisso, mas quando você sabe da notícia, você gera expectativa, você gosta de ter o assunto. E eu me empolguei com a ideia e quis, né, ter o filho e tal. E porque Deus tinha um propósito nisso tudo, perdi o bebê. Com 2 meses mais ou menos. E aquilo foi pesado, né? Você começa a questionar às vezes o porquê de alguma coisa, por que isso aconteceu, se era pra perder, por que engravidei, por que comigo, né? E eu falo que eu tive uma terapia com Deus, isso faz 2 anos já. E eu falo que a terapia com Deus é sempre a melhor. É a mais definitiva, né? Não que não se possa fazer terapia, mas nesse caso foi uma terapia com Deus. E eu tive uma experiência no quarto de hospital que eu falo que transformou a minha vida. Mesmo com tantos anos de cristã, mesmo já tendo tido algumas experiências com Deus. Mas aquele dia que eu estava sozinha e a dor parece que abre mais o nosso coração, né? E eu tive uma terapia com Deus ali. E eu abri coisas pra Deus, assim, fui desde a infância. Sabe essa pergunta do porquê Deus, essas coisas acontecem comigo? E Deus começou a trazer, sabe, a minha memória. O outro lado da história, que eu muitas vezes não via. E conforme eu fui orando naquela madrugada e fui falando com Deus, Deus foi curando tantas marcas e tantas coisas que eu tinha em mim, que me atrapalhavam tanto na minha trajetória cristã, na minha trajetória de vida. E eu falo que a partir daquela dor, eu fui liberta. Entendi. Então, às vezes fala assim, mas é um testemunho, André, você está contando uma coisa que aconteceu de ruim. Mas na verdade o benefício foi tão grande que eu considero hoje como uma coisa boa. Que a gente não pode entender nem todos os desígnios de Deus, né? Não é verdade? Sim, você falou, né, dos filhos que você tem, que é o Pedrinho e o Rafael. Mas antes de Pedrinho e Rafael, você encontrou o Fagner, ou ele te encontrou? Foi, nós nos encontramos. Como foi que aconteceu? Assim, não foi? Nós éramos amigos, nós éramos jovens da igreja, né? Nós éramos amigos, não passava pela nossa cabeça, nem minha nem dele, que nós íamos nos casar. E é engraçado que quando eu cheguei na igreja eu nem gostei muito do Fagner, porque ele era amigo do André de escola. E aí quando eu cheguei na igreja, já chegou me cumprimentando, sabe assim? Eu falei, nossa, que moço entrão, né? Não tem nada... Nunca que eu imaginei na vida que eu ia casar com o Fagner. Sim. E mantive amizade com ele, já tinha amizade com ele durante 5 anos. Amizade de igreja, de jovens, normal. E aí depois, com o passar do tempo, a gente foi ficando tão próximo nessa amizade, né? Que eu me apaixonei pelo Fagner primeiro. Tá vendo? Que bênção. Né? Me apaixonei pelo Fagner primeiro. No começo ele foi meio resistente. Olha. E aí depois ele viu que eu era uma pessoa boa, sabe? Olha, vai dar certo esse negócio. Menina boa, né? Pois é. E aí nós decidimos, assim, a gente já se conhecia muito bem, então tudo foi muito rápido. E também Deus abençoou muito. Eu falo que Deus ama um noivado. Você que tá aí assistindo, você que tá pensando se vai noivar, se não vai noivar, noiva, que Deus gosta desse negócio. Olha que coisa. E nós começamos a namorar, já se conhecia. Sim. Não tinha condição de casar. Era uma pobreza que só Jesus. E aí vamos ficar noivo. Em 6 meses nós nos noivamos. Olha que maravilha. E aí quando nós nos noivamos até no dia do meu aniversário. Como as coisas começaram a fluir, bispo. Tudo apareceu e Deus foi falando, agora já que vocês noivaram, agora vocês vão casar. É verdade. E aí nós casamos em 2 anos. Eu acho que eu tive no seu casamento. Também, estava lá, com certeza. É verdade, que bênção, né? Foi rapidinho, assim, demorou um pouco, vamos dizer assim, né? Pra decidir, mas depois em pouco tempo, né? É igual o meu casamento também, né? Eu tenho um testemunho muito forte nessa área também de casamento, que eu sofri muito. Logicamente que a entrevista é sua aqui só para complementar. Eu sofri muito, assim, sentimentalmente, né? Em relação a problemas pessoais, assim, sentimental. E a bispa também, né? Nós começamos a namorar por revelação, né? Deus falou comigo. Eu não casei enquanto eu não tivesse certeza que Deus tinha falado. Em 6 meses também nós noivamos, 6 meses depois nós casamos. Olha só. E para fim da história, né?
Agora o ano que vem faz 35 já. Olha, chego Para a lá. Se glória do Jesus não Senhor. voltar antes, eu chego lá. É verdade, amém, em nome de Jesus. E o Fagner, assim, vocês congregavam na mesma igreja, né? Isso. O Fagner. E vida ministerial, e depois como foi? Assim, antes do ministério que vocês têm, que Deus deu ministério, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ministério Rios de Amor. O CD veio antes ou veio depois? O CD veio antes. Que vocês gravaram um CD, você e o pastor André, né? Isso. Como foi, assim, essa ideia de gravar o CD? Inclusive o nome do CD leva o nome do ministério também, né? Sim, o Ministério de Louvor, né? É o mesmo nome da igreja. E o nome do CD é Quero Ver Teu Rosto. Verdade. Que é Quero Ver Teu uma Rosto. música... É engraçada essa história da Mas tem uma música chamada Rios de Amor. No CD não. No CD não. Não? É só Quero Ver Teu Rosto. A tema. Mas o nome do ministério é Ministério Rios de Amor, né? De louvor. Sim. E nós, depois dessa conversão, nós tínhamos um caderninho de composições em casa. Sim. E eu me lembro que quando Deus liberou uma palavra sobre o pastor André, e minha avó, que morava com a gente, sempre viveu em casa, assim, ela ouviu a liberação da palavra de Deus sobre a vida dele, dizendo que ele tocaria e de que as canções dele tocariam muitas vidas e tal. Minha avó foi, não lembro o nome da loja mais, mas essas lojas de magazine normal assim, e comprou um tecladinho para dar de presente para ele, para incentivar a palavra que Deus tinha liberado. E na nossa casa, eu tinha meu quarto, o André tinha o dele, mas a gente passava muita madrugada um no quarto do outro. E aí, como o quarto do meu irmão era mais distante do quarto dos meus pais, a gente fazia tudo no quarto dele. E aí eu lembro até hoje dessa cena do primeiro louvor que a gente compôs junto, que nós estávamos no quarto do André, ele com o tecladinho, a gente deixando bem baixinho pra não acordar ninguém. E que era aqueles tecladinhos que tinham alto-falante. E nós compusemos a primeira canção. E disso tinha um caderninho com um monte de letras. A princípio eram letras. Normalmente eu fazia a letra e o André punha a música. Sim. Hoje já não é mais tão assim, né? Mas na época era assim. E eu lembro que aí o interessante é que Deus, enquanto Deus ensinava o André a tocar e aprofundava no estudo musical, Deus ficava me dando um monte de letras. Então, às vezes eu tava assim, de madrugada, eu acordava e falava, André, Deus me deu esse louvor. E eu escrevia assim, depois a gente ia lá fazendo a harmonia com a música. E aí, quando apareceu a oportunidade de nós gravarmos o CD, nós já tínhamos um leque grande de muitas composições. Certo. E tinha até que escolher qual que ia pôr no CD, né? E aí o pessoal lá da produtora também ajudou a escolher e tal. Mas nós já tínhamos muitas composições dessa época, de adolescente. Nós gravamos o CD, eu já estava casada faz Quanto 7 tempo anos. faz? Nós gravamos em 2011. Em 2011. Então, quer dizer, já faz um tempinho, né? Mas assim, nós começamos a compor com 15, 16 anos. E conseguimos gravar só em 2011, assim. Mas tanto que esses louvores, cada uma delas tem uma história, assim, de momentos que nós vivemos, um culto que a gente voltava e que Deus tinha falado poderosamente. Então, cada uma delas tem uma história de adolescente, assim. Amém. Vamos dar só uma parada rapidinho, daqui a pouco nós voltaremos em nome do Senhor. Você
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Muito bem, o WhatsApp da Rádio Web EDTG é 11 991 27 80 45. É 11 991 27 80 45. Hoje estou aqui com a pastora Andréia Câmara Santos, né? Do Ministério Rios de Amor, e ela está falando um pouquinho da sua vida, do seu testemunho, uma entrevista assim bem informativa para você que está sintonizado na Rádio Web EDTG. A irmã já contou várias coisas desde a conversão dos seus pais, né, da sua decisão aos 15 anos, o encontro com o príncipe, né? O príncipe Fagner. E depois veio os filhinhos, né? O Pedro, está com quantos anos? Com 8 anos. 8 anos. E o Rafael? Com 5 anos agora. Eles estão ouvindo lá? Devem estar. Manda um alô ali, olha lá. Beijinho, crianças lindas da mamãe. Seu marido pai, também, né? Seu pai também, será que está vendo? Seu pai? Eu mandei o link, eu espero que esteja. Quer mandar um abraço para eles? Quero também, mandar um beijo pro meu pai. Sua sogra, pra minha mãe. Pra família Rio de Amor, que eu acho que deve estar todo mundo assistindo. Um beijo pra todo mundo. Eu sei que vocês me amam aí e eu amo vocês também. Glórias a Deus por isso, né? Aí, depois desse tempo todo, né, veio a família e veio também o Ministério Rios de Amor, a igreja, né? Isso. Quanto tempo está a igreja Rios de Amor? Vai fazer 6 anos agora. 6 anos, né? Como foi? Começou aonde? Foi na casa de vocês, na casa de alguém? Foi na minha casa. Ah, é? Nós já havíamos chamado, né? Deus já tinha falado através de várias pessoas com meu pai. Sim. Que Deus estava cobrando, na verdade, já, certo, de abrir esse ministério. Mas o bispo sabe melhor do que ninguém a responsabilidade e o trabalho, né, que envolve isso. Então meu pai, durante muitos anos, ele relutou muito, porque ele era meio que sozinho nisso, assim, né, os filhos pequenos e tal. E aí nós já tivemos uma oportunidade de trabalhar juntos, porque depois de adulto, depois que eu me converti, André também e tal, nós não trabalhávamos juntos. Então, por exemplo, nós ficamos aqui, né, Deus toda agora, há muitos anos. Muito tempo, e meu pai congregava em outro lugar. Quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num outro ministério, a gente lembra disso? Nós pedimos autorização para o bispo para ajudar meu pai numa igreja, ficamos aqui, meio que lá e meio aqui. E aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? E ele, como presbítero na época, pastor depois, mas presbítero a princípio, e depois a gente ajudando na parte mais do louvor. Sim. Então ele começou a ver essa possibilidade, mas mesmo assim ainda tinha esse receio, né, de abrir um ministério. E nós falamos o seguinte: vamos orar para ver se Deus confirma isso, porque até então era só o campo das ideias. E nós começamos a fazer reuniões de oração na nossa casa, na minha casa. E aí, às vezes era na minha, às vezes era na do meu pai, e nós começamos assim. Eram 6 pessoas dentro de uma casa orando. Amém. Até que então, um dia meu pai tá na rua, passa um servo de Deus, não lembro se conhecia ele ou não, mas passou e voltou. Olha, Deus está mandando eu dizer que Deus está neste negócio e é para vocês fazerem sim. E ele, meu irmão, não sabia o que era, se encontraram na rua. Meu pai chegou confirmando isso, chegou para nós em casa e falou: olha, hoje aconteceu isso, é para nós fazermos de verdade. Só que a gente não tinha condição nenhuma de fazer. Não tinha lugar, não tinha gente, não tinha nada. Ele falou: Senhor, então se é para fazer, o Senhor vai ter que preparar todas as coisas. E aí começou a aparecer o lugar, aparecer mais gente, e estamos aí, completando 6 anos. Amém. Aí os pastores levam seu pai, né, como pastor. Isso. Ele está como presidente ou você? Nós somos presidência tríplice lá. Ah, é? Meu pai é pastor, porque a princípio só ele era o pastor. Eu e o pastor André fomos ordenados 1 ano depois, mas está como presidente meu pai. Sim. Primeiro vice o André, segundo vice eu. Sim. Tá, então nós somos os pastores presidentes. Sim, os presidentes, né, do ministério. Amém. Glórias a Deus. E tem sido, como tem sido as experiências assim, de pastorear, de cuidar das ovelhas? Olha, né? Pastor, porque uma alguns pensam que é glamour, né? Que é glamour no sentido assim de uma coisa. Logicamente que é bênção, é sobrenatural. E não tem lutas, né? Não tem lutas, mas as lutas vêm, né? Mas por outro lado também, às vezes eu começo a pensar,
nas lutas que eu já enfrentei, estou enfrentando, sei que ainda vou enfrentar, mas aí depois, para superar as lutas, né, que surgem de várias formas, de várias maneiras, que não é necessário expor aqui minuciosamente, mas para superar eu penso na recompensa lá na frente, entendeu? E que também eu penso que a recompensa eu não vou receber aqui. Reconhecimento um pouco, né? Mas recompensa mesmo é lá na eternidade, sem dúvida. entendeu? Eu me lembro de um hino que a gente cantava uns anos atrás. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, né? Jesus vindo com os anjos, né? E depois os pastores vão entregar as ovelhas a Jesus, né? E a recompensa é essa, né? Na verdade, porque se fosse por simplesmente por finalidades pessoais, não compensaria não, mas é mais por amor ao Senhor mesmo, a obra dele, não é verdade? É uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua vida, por esta oportunidade de poder te entrevistar. Agora eu gostaria que você deixasse uma palavra, né? Uma mensagem de uns 10 minutos para os que estão sintonizados ouvindo, tá bom? Fica à vontade aí naquilo que Deus te mandar. Pode falar em nome de Jesus. Separei um texto que eu gosto muito, porque foi um texto que me alcançou, né? Muitas pessoas, elas têm o evangelho, o cristianismo, como uma prisão ou como algo pesado, e ele é justamente ao contrário disso. E em Romanos 8 diz que, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é essa palavra que vem mostrar para nós a poderosa graça do Senhor, que vem nos alcançando de forma que a gente não se sente mais pesado, a gente não sente mais a culpa, mas a gente sabe que está sobre ele esse lavar dos nossos pecados. Porque por mais que a gente queira ser bonzinho, por mais que a gente queira ser boa praça, não dá para ser sem Jesus. Sim. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, o inimigo é o primeiro a querer colocar peso sobre nós em relação a isso. Mas aí vem Jesus dizendo: eu já paguei o preço. Amém. Não importa quantas vezes você precisar, você pode recomeçar, porque a graça está disponível para você. Então é sobre este texto que eu tenho vivido a minha vida cristã. E ensino aos irmãos da igreja que o amor de Deus e a graça de Deus estará disponível sempre que a gente precisar, né? Nenhuma condenação, nada pode mais nos separar do amor de Deus, nada pode mais nos condenar se nós queremos viver pelo Espírito, como está escrito aqui. A gente deixa de viver para nós mesmos, para a nossa carne, para as nossas vontades, e passa a viver para o Espírito Santo de Deus. E aí, quando você vive uma vida assim, nada mais pode te parar, porque o Espírito Santo estará com você, te conduzindo ao céu, que é o que o bispo acabou de falar agora há pouco. Vai estar conduzindo a gente para aquele grande dia. E o pastor, com alegria, vai dizer: você conseguiu, meu irmão, você conseguiu, minha irmã, pode entrar, que Jesus está te esperando ali na frente. Então, essa palavra tem que permear o nosso coração e porque a gente lembre dela todos os dias, que a graça do Senhor, o amor de Deus nos constrange, e ele flui como um rio de águas vivas para nós todos os dias. Então, se você está aí assistindo, de repente estava passando pelo Face e está ouvindo essa mensagem, se você caiu, se você pecou, fica tranquilo, porque a graça está disponível para você. Se arrependa, chore aos pés do Senhor e volte à prática das primeiras obras. O Senhor está te esperando, de braços abertos para isso, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não querem mais a vida do passado, querem uma nova vida no Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor? Amém. Amém. Graças a Deus por isso, né? Amém. Louvamos a Deus por a sua vida, por essa oportunidade, tá bom? Em nome de Jesus, que com certeza essa palavra tenha ficado
gravada nos corações, né, de que não há nenhuma condenação, sentença, né, julgamento, ainda que alguém nos acuse, ainda que alguém nos julgue, mas a sentença já foi, a sentença e as sentenças e condenações já foram abolidas, né, para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso, pela sua vida, por essa palavra, em nome de Jesus. Gostaria de dizer aos ouvintes, né, que estão sintonizados na Rádio Web EDTG, que nós temos aqui uma grade de programação onde você pode ouvir diariamente, não deixando de lembrar que nós temos um programa também na Rádio Web EDTG, que é o programa A Bíblia Falada. Esse programa ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sextas-feiras, e eu achei interessante, eu não me canso de repetir, que a gente tem um amiguinho nosso, né, o irmãozinho Felipe, que uma vez disse, ai que bom, né, que ele é deficiente visual, né? Ele disse, ai que bom, ele lê em braille, né, a Bíblia naturalmente em braille, mas que bom a gente pode ouvir. Eu vou falar para uns amigos meus, né, que não são cristãos e que possivelmente não têm acesso ou não lê a Bíblia como ele, que pode ouvir, entendeu? O programa é lido, a Bíblia falada. Tá? No nome do Senhor. Quais os dias de culto na Igreja de Rio de Amor? Nós temos o culto de oração às terças-feiras, é uma hora de oração das 8 às 9. Da manhã? À noite. À noite, às 20 horas. Às 20 horas, isso. E de quinta-feira também às 20 horas, vai das 20 até às 21h30, que é o culto da Vitória. Sim. E de domingo às 18h30. Certo. E o endereço da Rio de Amor? Nós estamos pertinho do metrô Tucuruvi, né? Sim. Avenida Guapira 584. Bem pertinho, 500 metros mais ou menos da estação do metrô Tucuruvi. Certo. Então são estes os recados e os anúncios que eu queria dar nessa noite em nome de Jesus. Eu vou estar então já ministrando a bênção sacerdotal, o Birkat Kohanim, que o Senhor mandou a Moisés que dissesse, olha como Deus faz. Deus falou para Moisés falar para Arão que abençoasse o povo de Israel com estas bênçãos, chamado bênção sacerdotal, do hebraico Birkat Kohanim, né? E também Paulo mais tarde, lá em 2 Coríntios, deixa eu só confirmar aqui para não dizer que foi em primeiro, só para confirmar, né, que em 1 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13 também ele impetra uma bênção chamada bênção apostólica, isso mesmo, 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 14, que é chamado de bênção apostólica também, o do apóstolo Paulo sobre a igreja de Corinto, que se estende também para as demais igrejas. Eu vou estar orando e em seguida ministrando a bênção sacerdotal e a bênção apostólica sobre todos os ouvintes, né, que estão sintonizados pela rádio ou através do site, né, da Rádio Web EDTG. Prepare seu coração. É momento de falar com Deus na oração da fé. Ó Deus, nós te louvamos por este dia que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui mais uma vez na Rádio Web EDTG e podemos ministrar a tua palavra. A tua serva irmã pastora Andréa Câmara pôde ministrar a sua palavra, ela pôde falar um pouco da sua vida, e tudo que ela falou da sua vida foi referente ao que o Senhor fez na sua vida. E que assim como o Senhor fez na vida da pastora Andréia, trazendo bênçãos, dando livramentos, alegrando o seu coração, direcionando para fazer coisas em prol do reino de Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso também agora, alcançar a muitos ouvintes que estão sintonizados em suas casas, nos seus trabalhos, aonde estiverem, e tiraram um tempinho e deixaram de lado aquelas ocupações, aquelas coisas da internet, da televisão, para estarem sintonizados nessa pequena e jovem rádio ADTG, e puderam ouvir o testemunho e também a palavra ministrada nessa noite de Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu te peço que no nome de Jesus as bênçãos do Senhor estejam sobre as vidas de cada um deles e delas, aonde estão agora, passando por várias aflições, por vários momentos de dificuldades,
de tristezas causadas por problemas, por ameaças, por enfermidades, como o Senhor me mostra. Muitas pessoas agora impotentes em suas casas, contristados, angustiados, ó Deus, pensando como fazer, como proceder para sair de tais armadilhas, de tais situações que entristece, que angustia e que abate. Mas nesta noite eu digo em nome de Jesus, que o Senhor é capaz de fazer, de ir agora ao encontro destas pessoas que estão passando por estas adversidades, e que a partir de amanhã poderão ter boas novas, porque o Evangelho são boas novas, notícias boas da parte de Deus, em nome de Jesus, para que eles saiam desta mesmice, para que elas saiam desta mesma rotina que já se repete há tantos anos. Cada dia parece que vai ficando pior, mas eu declaro nesta noite em nome de Jesus que vai melhorar, que vai ficar bom e que haverá testemunho do que Deus foi capaz de fazer. Não importa qual a situação, por mais difícil e por mais demorada que esteja, que essa pessoa esteja vivendo, em nome de Jesus, faz esta obra esta noite, porque o Senhor pode fazer muito bem, conforme lá Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pensamos, pedimos e pensamos, através de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória. Eu te peço isso, Deus, crendo que o Senhor já está fazendo, não vai fazer, já está fazendo, entrando com providência, mudando histórias, começando uma nova história, uma nova história de testemunhos de bênçãos e de vitórias em cada vida, em cada lar, individualmente ou coletivamente. Eu te peço, Senhor, todo e qualquer plano de Satanás para trazer transtorno, pensamentos de fracasso, de medo, de derrota, de morte, de suicídio ou de qualquer outro problema, por mais terrível que seja, em nome de Jesus eu ministro pela fé a bênção, a vitória, a libertação total e geral nesta vida, esta alma triste, nesta vida, ó Deus, perturbada, oprimida, que seja liberta, seja restaurada, vitória declarada nesta noite, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, Filho de Deus bendito, que já levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas iniquidades, que o castigo estava sobre ele, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Te louvamos, ó Deus, por isso e muito mais, hoje e sempre, no nome de Jesus, Filho de Deus bendito. Amém. Então o Senhor falou assim a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que será esta a bênção especial que darão ao povo de Israel. E agora, a bênção sacerdotal com o bispo João Bosco. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yai Adonai panaf elecha vihonecha, Issa Adonai panaf elecha, veassemblecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Hised Hadon Yeshua Hamashia Via Havat Elohim Haven Vehit Habrut Behua Hakodesh Inkulhem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vós, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe mais uma vez. Pastor Andréia, Pai do Senhor, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Bênção sobre a tua vida, a tua casa, família, ministério, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe, glórias a Deus, amém. E a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.
desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.